uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje vamos abordar o tema mediunidade. Quem são os médiums? Ouvimos muita gente dizer, eu acho que eu sou médium, eu tenho algumas sensações estranhas, ou quando eu era criança eu via vultos, mas não é tão simples assim. Segundo Allan Kardec, para exercer a mediunidade é necessário ter antes conhecimento teórico. Todos somos médiuns, de forma generalizada, e alguns são médiuns ostensivos. Mas a mediunidade se manifesta de formas diversas em diferentes pessoas? Não temos mais dúvidas, né? Não é doença mental, não é alucinação, não é nada disso. A mediunidade é uma faculdade natural do homem para que ele possa se comunicar com os espíritos. Ela pertence à área da comunicação. O médium é um intermediário entre os dois mundos, o espiritual e o material. Quando nós nos referimos à mediunidade, que é a capacidade de transmitir informações que vêm do plano espiritual para o plano material, então nós estamos falando que realmente é uma intermediação. Allan Kardec vai mencionar que todos somos médiuns, ou seja, que trazemos em germe a possibilidade desse intercâmbio com o mundo espiritual. Mas, conforme diz o codificador, usualmente só se denominam médiuns aquele em que a faculdade está ostensiva, está bem caracterizada. Porque ela vê regularmente, ela sente a vontade de escrever e quando ela vai escrever ela percebe que não é ela que está escrevendo com uma certa regularidade. E ela vai se dando conta, portanto, que aquele fenômeno que está se dando de forma repetida configura-se numa paranormalidade, inclinando-se para o fenômeno mediúnico. Portanto, somos médiuns, todas as pessoas, no sentido de recebermos intuições, inspirações, de termos ideias que muitas vezes nos foram sopradas, digamos assim, ou nos foram sugeridas, melhor dizendo. Então existe o que nós chamamos de mediunidade geral, que é que eu tenho, todo mundo tem, de sofrer influências, ser intuído, receber uma inspiração. São coisas que são da natureza, do dia a dia do ser humano encarnado no planeta Terra, né? E existe a mediunidade específica, que é aquela em que se torna muito mais patente a fenomenologia mediúnica. É o médium que tem um trabalho específico dentro da mediunidade. Ou ele escreve, ou ele vê, ou ele tem efeitos físicos. É marcante a diferença entre o sensitivo e o médium, porque o médium age como intermediário dos seres espirituais. Ele é influenciado pelos espíritos, ele é guiado pelos espíritos, é intermediário deles. Já o sensitivo não, ele age por si mesmo. Costumamos dizer que é fenômeno anímico da própria alma. Mas ele pode, como espírito que ele pode perceber pensamentos das pessoas telepaticamente, ele pode ver à distância o que está ocorrendo num lugar, mesmo que seja através de corpos opacos, ele escuta o que estão conversando também à distância e assim por diante. Ele pode até mover objetos que estão ao seu redor, comandando com o seu pensamento a sua vontade. Então nós vemos perfeita a diferença entre o sensitivo e o médium. Os espíritos se comunicam com os médiuns através do pensamento. É todo um processo telepático. E, no caso, o espírito comunicante, ele transmite o seu pensamento e o médium, no estado de transe, que é o estado alterado de consciência, ele tem a possibilidade de captar esse pensamento que o espírito está transmitindo. Não há faixa etária, não há raça, não há profissão,
não há grau de cultura que defina o fenômeno mediúnico, essa aptidão. Só que o médium precisa estar nesse estado de transe. Ele está concentrado, entra no transe, que é um estado alterado da consciência, mas é um estado rígido, um estado saudável. Agora, nós podemos dizer que durante o transe mediúnico, ele poderá ter consciência ou não do que acontece. É o que nós chamamos de transe consciente ou semiconsciente, quando ele lembra alguma coisa depois, ou transe inconsciente, quando ele não se recorda de nada do que aconteceu. Mas eu posso dizer que a mediunidade inconsciente costuma ser bem rara. Terminado aquele transe, terminada a transmissão da mensagem pelo espírito comunicante, o médium está no seu estado normal. Aliás, está sempre bem melhor do que antes de começar o transe mediúnico. Muitas vezes o médium se sente muito melhor disposto depois de haver trabalhado no intercâmbio do que se sentia antes. Isso se explica perfeitamente. Antes ele estava com a proximidade do espírito que ia se comunicar, o clima desse espírito, às vezes alguém angustiado, alguém necessitado, alguém sofredor, e o médium o sente junto. Uma vez que ele cumpre o seu papel de intermediário, ele fica liberado daquela presença. Aquele espírito é ajudado, encaminhado, e ele volta ao seu normal. E ainda com o benefício de ter prestado uma caridade a alguém. Dentro da lei divina, ele deve se sentir muitíssimo bem. A mediunidade pode se manifestar de muitas formas. Mas como desenvolver essa capacidade de mediar a comunicação com espíritos desencarnados e poder contribuir para a evolução da humanidade? Como desenvolver? Em primeiro lugar, a pessoa tem que conhecer a doutrina espírita. Conhecimento do espiritismo é importante, conhecimento sobre mediunidade, então estamos falando do conhecimento teórico, é importante. Depois passar pelas reuniões de experimentação mediúnica, exercitamento mediúnico, educação mediúnica e depois a reunião de prestação de serviço mesmo, que cada médium, depois de ser identificado que é realmente médium ostensivo, vai ser encaminhado ou para a reunião de doutrinação, reunião de esclarecimento aos espíritos sofredores, reunião de desobsessão, isto é, esclarecimento aos espíritos maus, vingativos, espíritos cheios de ódio, a reunião de passes, existe o médium que ele é aplicador de passes, transferência de bons fluidos salutares, e a reunião chamada de instrução. Kardec chamou de reuniões instrutivas, onde o médium vai receber a influência, a manifestação de espíritos orientadores da casa espírita. As casas espíritas estão preparadas para receber as pessoas que apresentem o dom mediúnico mais ostensivo. Eu digo isso porque nós não temos uma religião que ofereça as condições de desenvolvimento da mediunidade da forma que o Espiritismo tem. Allan Kardec, nessa obra espetacular que é o Livro dos Médiuns, ele vai mostrar todas as condições necessárias para o bom desempenho da mediunidade. A faculdade em si é apenas aptidão. A orientação que eu vou dar para a mediunidade depende do processo educativo. E aí o Espiritismo é abundante, é soberano nesse aspecto, porque ele trata essa faculdade dando uma orientação para o bem. Somente no Espiritismo nós temos essa possibilidade de cuidar desses espíritos mais atrasados, mais imperfeitos e que chegam para serem orientados. É claro que respeitamos outras formas de intercâmbio, né? Mas eu digo assim, onde não entra nenhum interesse material, né? E que a luta é muito grande para que as pessoas saibam o que é a obsessão, como é que se livram da obsessão,
né? E quais são os livros e as atitudes que tem que tomar para se libertar. A mediunidade, ela não tem um momento certo para aflorar. Ela pode se manifestar em crianças, em adultos, em momentos, por exemplo, de um grande choque, de um acidente. Então, ela não tem um momento certo. É muito comum hoje em dia, cada vez mais, uma incidência cada vez maior da faculdade mediúnica na infância. Ela pode se apresentar em crianças de idade tenra ainda e também mais adiante, até mesmo na adolescência. Essa incidência da mediunidade na fase infantil evidencia a presença dos invisíveis, a presença dos espíritos, às vezes até mesmo de familiares daquela criança, dos seus pais, vivendo ali ao lado e dando demonstrações que a vida continua, que ninguém morre, que os espíritos estão ao nosso lado, influenciando a nossa vida, até muito mais do que nós imaginamos. E se os pais levarem para o centro espírita, ali vão ser orientados, vão receber todas as explicações, o motivo pelo qual aquela criança já veio com uma faculdade ostensiva, ou seja, porque é um espírito que reencarnou com essa aptidão, com essa condição de uma faculdade que vai ao longo da vida talvez se apresentar de uma forma muito intensa. Entretanto, também é bom lembrar que a faculdade mediúnica pode aparecer na infância e depois desaparecer. Então, o jovem que adentra a casa espírita com um problema mediúnico, ele terá a possibilidade de estudar, terá a possibilidade de desenvolver a mediunidade, que é a educação da mediunidade, e principalmente ele será incentivado no caminho do bem, para que a mediunidade possa fluir de uma forma mais consentânea com a espiritualização. Não devemos resistir à mediunidade, devemos procurar administrá-la e com isso ela, é claro, vai ficando mais desenvolvida, o médium cada vez mais esclarecido. Nós podemos imaginar que no futuro esse intercâmbio vai ser muito mais fácil, porque a compreensão do processo já começa a facilitar. E também o planeta estando na fase da regeneração, espíritos voltados para o bem, propensos ao bem, e também havendo esse expurgo dos espíritos inferiores, que ainda no momento estão dominando em muitos setores da vida, né, humana, o nosso planeta. Esses espíritos não reencarnam mais, vão para o mundo inferior. O que vai acontecer, portanto, é que o nosso planeta vai passar para esse degrau da regeneração. A mediunidade vai evoluir com o próprio homem, com o próprio ser humano. Nós teremos mais informações importantes, porque os médiuns estarão livres das obsessões, ou eles se livrarão das patologias, das ligações espirituais que fazem, né? Então, nós nos livraremos com mais facilidade dessas influências negativas e, é claro, a nossa mediunidade estará aberta para os espíritos superiores em todas as áreas do conhecimento humano. E eu posso afirmar que a mediunidade é um dos caminhos para ser feliz. E devo dizer que a mediunidade é uma das estradas mais lindas que nós temos no trabalho prático da doutrina espírita. E todo médium que se aplica, que faz com boa vontade, que estuda, conscientemente realiza esse trabalho, ele tem muitos benefícios espirituais. Que traz para a pessoa, para o médium, um bem-estar muito grande. A pessoa pode realmente trabalhar em benefício do próximo, entendendo que a faculdade veio exatamente para o benefício da humanidade. Nos vemos no próximo Transição. Até lá!